Muito bem, vamos ver um exemplo então. Exemplo. Então, considere a seguinte ideia. Y 3 linhas, derivada de terceira ordem, menos 3 sobre x, y 2 linhas, mais 6 sobre x ao quadrado, y linha, né? Menos 6 sobre x cubo y igual a 0, né? Para x positivo. Ou seja, neste caso, o domínio no qual está sendo resolvida a ideal é a semi-reta real, de 0 até mais infinito, sem incluir 0. Né? Então, primeiro, é uma ideal linear de terceira ordem de coeficientes variáveis, que dependem de x. Então, vai ser uma daquelas ideais que, se não for dada alguma dica, a gente não sabe como resolver. No máximo, a gente sabe que a solução geral desta ideal tem a forma C1, Y1, mais C2, Y2, mais C3, Y3. Mas como encontrar aquele Y1, Y2, Y3? Em princípio, a gente não sabe. Né? Então, o que diz este exercício? Letra A. Confira que Y1 de x igual a x, y2 de x igual a x ao quadrado, y3 de x igual a x ao cubo, são soluções. Da ideal. Isso vem dito aqui na letra A. Então aqui na letra A já está dada, né? Está dada em bandeja a informação. Diz, confira que essas três funções são soluções da ideal. Né? A coisa não para por aí. Porque a gente sabe que para que a gente possa afirmar que a solução é C1, Y1, C2, Y2, C3, Y3, a gente não só precisa ter três soluções, a gente também precisa que essas três soluções sejam linearmente independentes. Então, isso vem na letra B. Argumente que o conjunto de soluções, propostas em A é linearmente independente em 0 mais infinito, né? A semi-reta real, né? E bom, se isso for argumentado, então letra C, qual é a solução geral desta ideal? Que é um problema difícil, se não for dada alguma dica. Então, letra C. Qual é a solução geral da ideal? Então, este é um exemplo basicamente para que a gente argumente com o teorema que foi dado até agora e a gente utilize a ferramenta do Wronskiano. Então, solução
Letra A. Confirmar, né, que estas três funções aqui, a função x, a função x quadrado e a função x cubo, são soluções da LL. Bom, eu vou fazer com uma, tá? A mais simples de todas, com y igual a x. Mas vocês sabem o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a derivada, a segunda derivada, a terceira derivada e posteriormente a gente substituir também a função e ver se tudo o que está do lado esquerdo vai dar zero ou não, né? Então, no caso de y1 de x igual a x, né? Calculo a primeira derivada, a derivada da função x dá a função constante 1. Agora calculo a segunda derivada dessa função, derivando mais uma vez aqui, vai dar a função constante 0. E finalmente também calculo a terceira derivada, né? Se já era a função constante 0, a terceira derivada também vai dar a função constante 0. Né? Ok, então substituímos do lado esquerdo e desenvolvemos. Então, y1, 3 linhas, que é o primeiro termo, menos 3 sobre x, y 2 linhas, então 3 sobre x, y1, 2 linhas, mais 6 sobre x ao quadrado, y linha, mais 6 sobre x ao quadrado, y1 linha, menos 6x cubo, menos 6 sobre x cubo, y1 igual. E agora substituímos a expressão de cada uma delas. Né? Aqui já temos para a primeira, que é a terceira derivada, vou colocar aqui dentro de uma chave, é a função número 0. Ok? Menos 3 sobre x, multiplicando a segunda derivada, que também é a função 0. Mais 6 sobre x ao quadrado, que multiplica a primeira derivada. A primeira derivada é a função constante 1. Por último, menos 6 sobre x cubo, que multiplica a função y, que é a função x. Igual, né? Os primeiros termos são 0, e aqui o terceiro termo é 6 sobre x ao quadrado, e o último termo é menos 6 sobre x cubo vezes x, que também dá 6 sobre x ao quadrado, o qual efetivamente é 0. Então, com isso a gente está confirmando que a primeira solução y1 de x obedece à equação diferencial. Então tem que fazer o mesmo procedimento para y2 de x igual a x ao quadrado, y3 de x igual a x cubo. Tá? Vou deixar essa parte proposta. Então fica proposto
conferir, confirmar que y2 de x igual a x ao quadrado e y3 de x igual a x cubo também satisfazem a EDO. É coisa bem tranquila de se fazer. Então vamos para a letra B. Aqui. Na letra B diz: argumente que o conjunto de soluções propostas, né, é um conjunto linearmente independente na reta na semi-reta real, de 0 até mais infinito. Bom, na verdade, neste caso, né, as funções são x, x quadrado e x cubo. Né? A primeira solução, x, é um polinômio de primeiro grau. A segunda solução, x ao quadrado, é um polinômio de segundo grau. E a terceira solução, x cubo, é um polinômio de terceiro grau. Então, na verdade, isso é suficiente para saber que essas três funções são linearmente independentes. São polinômios de diferente grau. Não tem como ser funções LDs, o conjunto. Não tem como. Né? Mas, de qualquer forma, utilizemos a nossa ferramenta do Wronskiano. Né? Então, teremos que calcular Wronskiano das três soluções. Então, Wronskiano de y1 de x, y2 de x, y3 de x, né? Seria o Wronskiano, a função y1 é a função x, a função y2 é a função x quadrado e a função y3 é a função x cubo. Então, em princípio, é para a gente montar esse determinante de 3×3, né? E fazer esse cálculo que não é tão rápido, né? Mas a gente precisamente fez este exercício. Quando eu dei a definição do Wronskiano de n funções, coloquei o determinante daquela matriz n por n, e o exemplo que eu fiz foi o caso de três funções, e foram precisamente estas três funções, x, x ao quadrado e x ao cubo. Então, esse Wronskiano foi calculado já. Né? Se vocês consultam as notas desta aula de hoje, né, lá no início, a gente calculou. Então, foi calculado. E deu, a gente teve que deu 2x cubo. Né? Essa é a resposta de Wronskiano. E então, a gente está resolvendo o EDO em que domínio? X positivo. Então, 2x cubo é positivo. Para todo x, no intervalo 0 mais infinito. Ou seja, o Wronskiano é diferente de zero no domínio todo. Em nenhum ponto do domínio, este Wronskiano zera. É estritamente positivo. Então, isso está garantindo que essas três soluções são linearmente independentes. Né? Significa que x, x quadrado, x cubo é um conjunto LI em 0 mais infinito. Isso era o que estava sendo pedido na letra B. Beleza. E letra C, qual é a solução geral da EDO? Então, qual é a solução geral da letra C? Bom, já que temos três soluções da EDO, e já que temos que elas são linearmente independentes, né, no domínio onde está sendo resolvido a EDO, então, solução geral
da EDO vem dada por y de x igual C1 vezes a primeira solução, que é x, mais C2 vezes a segunda solução, que é x ao quadrado, mais C3 vezes a terceira solução, que é x cubo. E essa é a solução geral da EDO. Né? Enfatizo mais uma vez, a EDO não era trivial, tá? Porque era linear de terceira ordem com coeficientes variáveis. Daquelas que a gente precisa de uma dica, e de fato a parte mais difícil foi dada na letra A. Foram colocadas 3 soluções. Tá? Mas bom, com o teorema agora a gente tem garantido que essa é a solução geral da EDO. E é assim que funcionam essas coisas. Bom, qual foi o seguinte passo que a gente deu lá nas EDOs lineares de segunda ordem, homogêneas? O seguinte passo foi considerar uma situação em que a gente consegue resolver a EDO a partir de zero, sem nenhuma informação. E esse caso foi o caso em que a EDO possui coeficientes constantes. Então vamos ver esse caso. Então esse vai ser o item 339. EDO linear homogênea de ordem arbitrária de coeficientes constantes. Essa é a parte adicional que a gente está considerando aqui. Então, veremos aqui que é possível resolvermos a EDO. Então, no que resta desta aula, vou trabalhar com a versão desta EDO que está aqui em cima, em que os coeficientes são constantes. Né? Então, eu teria que escrever aqui neste espaço, aqui, né? A EDO de ordem n com coeficientes constantes, eu já vou escrever aqui em cima, tá? Para manter aqui guardada num canto. No que resta desta aula, só vamos estar trabalhando com este caso. Então, aqui vem um coeficiente a n menos 1. Aqui vem um coeficiente a 1, coeficiente a 0. O que a gente vai ver é que a gente consegue resolver essa EDO na reta real, R, na linha real completa, né? X, R. Vamos nos referir a esta EDO como uma EDO 3 estrelas. EDO 3 estrelas. Onde desta vez, então, os coeficientes não são funções de x, ou se vocês quiserem, são funções constantes. Então podemos trocar esta afirmação de que sejam funções contidas no intervalo a, b, por uma afirmação mais forte, e que é que esses coeficientes sejam números reais. Onde a 0, a 1, reticências, a n-1, a gente agora está considerando o caso em que são números reais.
Então, era para eu ter colocado esta informação toda aqui neste quadro, né? Mas vou escrever aqui em cima para mantê-la no que resta da aula. Então, veremos que é possível resolvermos a EDO que está ali em cima, linear homogênea de quocientes constantes, sem precisar de informação adicional alguma. Né? Essa EDO daí é uma que a gente pode resolver a partir de zero, como a gente fez no caso de uma EDO da correspondente EDO de segunda ordem, linear de segunda ordem. Bom, para vermos isso, eu vou começar primeiro considerando um exemplo. Na verdade, são dois exemplos. Depois de ter resolvido esses dois exemplos, eu explico o procedimento geral. Tá? Então, resolva as seguintes EDOs para x na reta real. Então, letra A vai ser a seguinte EDO: de operador desão, né, que é o operador derivada, d menos 1, multiplicando desão mais 2, multiplicando operador desão mais 3, aplicado em y igual a 0. Essa é a primeira EDO. E a segunda é desão ao cubo mais 1, aplicado em y, igual a 0. Né? Onde esse operador desão é o operador derivada, né? Derivada com respeito a x. E, portanto, a nossa função y é uma função de x e queremos resolver estas EDOs na reta real, para x na reta real. Muito bem. Então, vou apagar aqui. Então, nesses dois exemplos, a gente já vai ver que não vamos apelar a informação adicional alguma, nenhuma dica, nada. E vamos conseguir resolver essas EDOs. Então, solução. Então, vamos com o primeiro. Letra A. A EDO já vem com o operador diferencial fatorado aqui. Na verdade, essa situação é mais ideal para a gente. Se o operador diferencial aqui, que é de terceira ordem, né, as duas são EDOs de terceira ordem, né, se o operador diferencial de terceira ordem que está aplicado na nossa incógnita y, se ele já vier fatorado, resolve tudo para a gente. É muito mais fácil do que a situação em que o operador diferencial não venha fatorado, como o caso B. Então, por quê? Vou repetir agora o mesmo raciocínio que foi feito para uma EDO de segunda ordem, quando eu tinha, por exemplo, somente d mais 2, d mais 3 operando em y, para chegar na solução. Então, como que foi o raciocínio? Começamos observando que a função y1 de x
que satisfizer a EDO, então vou colocar aqui d menos 1, aplicando y1 de x igual a 0. Começamos observando que a função y1 que satisfizer esta EDO, que é uma EDO de primeira ordem, necessariamente também satisfaz a EDO que queremos resolver. A função que satisfaz necessariamente é solução da EDO em A. Né? Foi este tipo de argumento que eu apliquei quando a gente tinha operador diferencial fatorado de segunda ordem. E como é que se fazia? Então, já que é um operador diferencial de coeficientes constantes, e este é o caso que a gente está considerando nesta seção aqui, né? EDO linear homogênea de coeficientes constantes, a gente viu que esses operadores diferenciais comutam. Posso colocar eles na ordem que eu quiser. Então, a EDO pode ser reescrita, esse d-1 posso comutar com d mais 2, d mais 3, e eu posso escrever assim, ó, d mais 2, d mais 3, d menos 1. E o que eu quero confirmar é que isso, aplicando para esta função y1, que isso aí vai dar zero. Isso que eu quero confirmar. Né? Então, bom, já fiz a parte importante, que foi que esse operador comuta porque possui coeficientes constantes. Né? Eu já argumentei para vocês, coloquei exemplo na lista, mencionei isso em aulas anteriores, que se os operadores diferenciais aqui possuem coeficientes variáveis, ou seja, que dependem de x, em geral, não vai ser permitida essa operação de comutar eles, de alterar a ordem em que eles operam na solução, que dá uma expressão diferente. Mas, se forem de coeficientes constantes, está permitido. Dito isso, né, a gente vê que o que está aqui, d-1, operando em y1, por condição, pela forma como eu defini y1 como aquela função que obedece que d-1 operando nela dá zero. Então, esta parcela já zerou. Aqui. O que resta seria aplicar d mais 3, operador diferencial d mais 3, na função nula. Isso dá zero. E posteriormente d mais 2 na função nula. Então, é verdade que isso tudo aqui vai dar zero para x na reta real. Então, essa informação foi chave. Observar que a função y1, que ainda não especifiquei qual é, mas que for solução desta EDO de primeira ordem, né, necessariamente vai ser solução da EDO que a gente está querendo resolver. Bom, e agora sim, a gente já viu que, lá no caso das EDOs de segunda ordem, que a solução geral desta EDO é y1 de x igual exponencial de Rx, onde o R equivale a 1. Né? Então, exponencial de x. A menos de uma constante. Né? Posso colocar aqui uma constante na frente, mas eu vou deixar essa constante para o final. Quando já tiver 3 soluções linearmente independentes da EDO, aí sim monto a solução final, C1, Y1, mais C2, Y2, mais C3, Y3, aí coloco as constantes. Para esta parte daqui não preciso dessa constante. Então, beleza. Temos que exponencial de x é uma solução da EDO. Beleza. O que mais? A gente roda a manivela, repete o mesmo argumento para uma função y2 e uma função y3, desta vez comutando aqui. Colocando aqui, por exemplo, d mais 2, operando a y, e para a terceira deixamos d mais 3 aí.
o mesmo argumento. E vamos encontrar outras duas exponenciais que também obedecem a esta equação diferencial. Então, vejamos. Vou colocar um pouquinho mais em cima, tá? Este enunciado, d menos 1, d mais 2, d mais 3, y igual a 0. Estou copiando de novo porque eu quero apagar aqui, tá? E a letra B é d cubo mais 1, y igual a 0. Então, continuo. A primeira observação foi isso. y1 que obedecer essa EDO necessariamente satisfaz a EDO do exercício, que é de terceira ordem. Bom, depois, na continuação, observamos que as funções, já vou fazer de uma vez o caso da segunda solução e da terceira solução. As funções y2 de x y3 de x que satisfizerem as EDOs de primeira ordem, quais vão ser essas EDOs? A outra vai ser com d mais 2, y2 de x igual a 0, e a outra com d mais 3, y3 de x igual a 0. Então, na continuação, observamos que estas funções y2 e y3 necessariamente são soluções também da EDO que a gente está querendo resolver, que é de ordem 3. Então, coloquemos necessariamente são soluções da EDO sim A. E qual é o argumento? O argumento é simplesmente, por exemplo, para argumentar que a função y2 que obedecer esta também deve obedecer a EDO do exercício, é simplesmente comutar aqui e colocar o d mais 2 já junto, grudado no y. Então, colocamos aqui d menos 1, d mais 3, e agora colocou o d mais 2, y2 de x, igual. Então, vou guardar aqui no cantinho, que y1 de x, a gente já encontrou exponencial de x. Tá certo? Então, o que a gente quer argumentar é que isto aqui vai dar 0. Que esta segunda solução, que ainda não especifiquei, só demandei que seja a solução desta EDO de primeira ordem, aquela que for solução dessa EDO, também vai ser solução da nossa EDO da letra A. O único que fiz aqui, comutei esses dois operadores diferenciais, então tenho o d mais 2, então observamos que esta parcela d mais 2, isto aqui vale 0, pela definição de y2. y2 é aquela função que obedece esta EDO. Então isso aí já vale 0. Se tivermos a função nula e aplicarmos um operador diferencial nela, vai dar 0.
uma, duas vezes, quantas vezes a gente quiser. Então, isso vai dar zero. Ótimo. E agora a gente se pergunta, então, bom, qual é essa função? Né? É uma família de funções, né? y2 de x, né? Pode ter qualquer constante arbitrária na frente, e aqui vai exponencial de rx, onde o r aqui vale menos 2. Então aparece menos 2x. E de novo deixo essa constante que apareceria aqui para a parte final, quando eu colocar a solução geral da EDO como um todo. Então colocamos aqui y2 de x igual exponencial de menos 2x. Beleza? E também, qual é o argumento para afirmar que y3, que obedece eta, também obedece a EDO enunciado, né? É colocar aqui neste caso não preciso de mais nada, já está o d mais 3 grudado em y, né? Então é só escrever aqui d menos 1, reescrever d mais 2, d mais 3, mencionar sim que desta vez está sendo aplicado na função y3, né? E que esta parcela, né, d mais 3 operando em y, isso daqui já zerou a definição de quem é y3. E se essa função for a função nula, qualquer operador diferencial que estiver operando na função nula vai dar a função nula. Portanto, isso daqui é a função zero nula na reta real para todo x. Então, e qual é esta função y3, né, que obedece esta EDO de primeira ordem? Né, y3 de x é igual a exponencial de menos 3x. O r, neste caso, vale menos 3, a menos de uma constante. Exponencial de menos 3x. Ok? Estamos quase prontos. Temos três soluções desta equação diferencial. O que nos está faltando é confirmar que estas três soluções sejam linearmente independentes para x na reta real. Na verdade, elas são esta exponencial de x, aqui exponencial de menos 2x, tem um expoente diferente, aqui exponencial de menos 3x. Né? Mas a nossa ferramenta que declara assim, de forma absoluta, que elas são linearmente independentes é o Wronskiano, e deveria dar que esse Wronskiano dá como resposta uma função que é diferente de zero na reta real. Então o que nos está faltando é isso. Agora, Wronskiano de y1 de x, y2 de x, y3 de x, né? É o Wronskiano dessas três funções, exponencial de x, exponencial de menos 2x, exponencial de menos 3x. Então, é igual a um determinante de 3 por 3. Na primeira linha, vem estas funções, exponencial de x, exponencial de menos 2x, exponencial de menos 3x. Essa é a primeira linha. Na segunda linha do determinante vem a derivada de cada uma destas funções. A derivada da exponencial de x é ela mesma, exponencial de x.
A derivada de exponencial de menos 2x é a mesma multiplicada por menos 2. Menos 2 exponencial de menos 2x. Depois, a derivada de exponencial de menos 3x é a exponencial multiplicada por menos 3. E na seguinte linha, veria a derivada do que a gente escreveu aqui, que seria a segunda derivada das funções que estão no início, né? A derivada exponencial de x é exponencial de x. A derivada de exponencial de menos 2x vezes menos 2 é exponencial de menos 2x, tudo isso que está aqui, multiplicado ainda por menos 2, mais uma vez, né? Então aqui seria mais 4. E a derivada dessa exponencial de menos 3x multiplicada por menos 3 vai dar isso multiplicado ainda por menos 3, ou seja, 9. 9 vezes exponencial de menos 3x. Então, esse determinante de 3 por 3 que a gente tem que calcular, tá? Não é um cálculo rápido, mas não é um cálculo difícil, né? Eu já expliquei como fazer essa conta a partir dos menores, determinantes de 2 por 2. Não quero dar esse detalhe, tá? Para não me esticar aqui na resolução, tá? Vou deixar essa parte proposta, tá? Façam esse cálculo ilustrativo para que soltem a mão calculando determinante de 3 por 3, tá? Eu vou dar aqui a resposta que se obtém aqui menos 12 exponencial de menos 4x. Essa é a resposta. Bom, e o que a gente sabia que tinha que acontecer, né? Isso daqui tinha que dar diferente de zero para todo x. A exponencial de menos 4x, a exponencial de qualquer número, é um número sempre positivo. E se estiver multiplicado por menos 12, isso daqui é um número sempre negativo. Então é negativo, né, para todo x da reta real. Bom, e se é negativo para todo x da reta real, significa que é diferente de zero para todo x da reta real. Isso garante que essas três funções, essas três soluções que a gente encontrou, são linearmente independentes. Agora sim, então, com toda tranquilidade, a gente pode afirmar que a solução vem dada, a solução geral da EDO, vem dada por y de x igual C1 vezes a primeira elevado a x mais C2 vezes a segunda exponencial de menos 2x mais C3 vezes a terceira exponencial de menos 3x. Belíssimo, né? Tá, mas repito que não foi difícil resolver esta EDO porque o operador diferencial aqui já veio fatorar. No segundo caso, vamos ver agora, não vem fatorar. Então, letra B, solução. Então, há uma parte que a gente pode fatorar, que a gente sabe de um polinômio de grau 3 da forma a ao cubo mais b ao cubo. Então, fórmula, se tivermos a ao cubo mais b ao cubo, então você pode fatorar como a mais b, multiplicando a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. Isso você vê no colegial, aparece em cálculo 1. Agora, se vocês não viram nem no colegial, nem em cálculo 1, como que você pode sondar esta
esta faturação. Você pode sondar da seguinte forma. A gente vê que se consideramos A como uma incógnita e B como um número, uma raiz de A ao cubo mais B cubo igual a zero, uma raiz é quando A igual a menos B. Se eu colocar A igual a menos B aqui, ao cubo vai dar menos B cubo mais B cubo igual a zero. Essa é uma raiz. Então significa que isso daqui deve ser fatorado por A menos B, que é esse termo daí, A mais B. O motivo de que tenha que aparecer esse fator A mais B é que Azinho igual a menos B é uma solução de isso aqui igualado a zero. Então tinha que aparecer esse fator. Agora, o outro fator que está aqui não é óbvio, mas se a gente já estabeleceu este primeiro fator, este outro pode ser obtido por divisão de polinômios. O polinômio A ao cubo mais B ao cubo dividido pelo polinômio A mais B. Se vocês fizerem esse cálculo com calma, vai dar que cabe exatamente o resto da divisão vale zero e que o quociente vem dado por A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Tá? Se tiverem mais dúvidas, pode me perguntar no horário de atendimento. Eu dei aqui uma dica. Para vários de vocês, talvez fosse uma fórmula conhecida. Beleza. Então, a coisa é que eu vou utilizar essa fórmula de fatoração, neste caso, onde o A, que agora é um operador diferencial, é ao cubo, e o B vale 1. O A é Bzão ao cubo e B vale 1. Então, a EDO pode ser escrita com... Então, aqui está D mais 1, aqui tem um D2, o B vale 1, então menos D mais 1. Esse é o operador diferencial D ao cubo mais 1 operando em Y, igual a 0. Então, este é o operador D ao cubo mais 1. Então, pode vir a dúvida com toda a razão de por que eu estou aplicando para uma coisa que é um produto de operadores diferenciais, uma fórmula que é utilizada para um produto de números reais. Aqui tem números reais, A e B são números reais, um multiplicado por outro. E aqui tem um operador diferencial. Por que eu estou fazendo isso? Em geral, isso não é verdade, mas como eu falei lá atrás, se esses operadores diferenciais forem de coeficientes constantes, 1, menos 1, então é verdade sim. A gente pode tratar esta multiplicação daqui de operadores diferenciais como se fosse uma multiplicação ingênua de números reais e acaba sendo válida essa fatoração. Só por isso. Repito que se aqui tivermos um operador, por exemplo, d cubo mais seno de x, não se pode usar essa fórmula. Nesse caso, porque aparece um x aqui no meio. Tá? Bom, mas isso de ser de coeficientes constantes é o caso que a gente está considerando aqui, A EDO linear homogênea de coeficientes constantes. É o caso que a gente está considerando. Bom, beleza. Como é que a gente procede? Vamos até aqui, vou apagar aqui, deixar somente a letra B. Letra B, que é D ao cubo mais 1 y igual a 0. Então, a forma de abordar a resolução deste caso, uma vez que estiver fatorado, é a mesma argumentação de antes. Então, começamos observando que
as funções y1 de x, y2 de x, y3 de x, que satisfizerem as EDOs para y1 vai ser aquele pedaço que tem o d mais 1. Vou comutar com esta parcela daqui, porque são operadores diferenciais de coeficientes constantes. Então vou colocar o dzão mais 1 operando em y1 de x. E agora, para o y2 e o y3, vai ser este operador que está aqui. d2 menos d mais 1. Né? Vou deixar um espaço maior aqui. Vou colocar aqui dzão mais 1, y1 de x igual a 0. E depois, o operador este d2 menos d mais 1. E aqui, aplicado seja em y2 ou seja também em y3. Em qualquer uma delas, igualado a 0. Então, a observação é que se a gente encontrar essas funções y1, y2 e y3 que satisfizerem estas EDOs que não são iguais à EDO original. A EDO original é de terceira ordem, é terceira derivada de y mais y igual a 0. E estas outras EDOs, a primeira é de primeira ordem e a segunda é de segunda ordem. Mas se a gente der um jeito de encontrar estas funções, o argumento é que estas funções necessariamente também são solução da EDO original. Vamos ver que as funções de determinante necessariamente obedecem a EDO em B. Então, qual é o argumento? Eu tinha dito, né, na fatoração que eu escrevi, né, aparecia d mais 1 multiplicando d2 menos d mais 1 aplicado em y igual a 0. Então, para argumentar que estas duas, né, vou reescrever aqui como se fosse um rascunho. Eu tinha reescrito a EDO d cubo mais 1 y igual a 0 no formato d mais 1, d2 menos d mais 1. Eu tinha reescrito nesse formato. Y igual a 0. Certo? Então, como começo argumentando que y2 e y3 também satisfazem esta EDO daqui, bom, notando, né, que esta parcela daqui, se eu substituir y por y2 ou por y3, isso daqui já vai zerar. E se essa parcela já deu 0, o operador diferencial d mais 1 operando na função 0 vai dar 0. Dessa forma, a gente argumenta que y2 e y3 obedecem à EDO original, d cubo mais 1 y igual a 0. E como que a gente argumenta agora que y1 também vai obedecer isso? Bom, a gente comuta esses operadores, né? Então, coloco desta vez o operador d mais 1 aqui, operando em y, né? E eu começo observando desta vez que d mais 1 operando em y1 vai ser 0. E se isso já deu a função nula, operando com qualquer operador diferencial nela, vai dar a função nula. Essa é a forma de argumentar. Então,
expliquei assim rapidamente em palavras. No caso anterior da letra A eu fiz com mais detalhe, mas esse é o argumento. Então, qual é a solução desta primeira condição? É y1 de x igual a alguma constante vezes exponencial de rx, onde r vale menos 1. Então vai ser exponencial de menos x, a menos de uma constante que eu deixo para o final. Então, y1 de x é exponencial de menos x. Agora, como que a gente encontra y2 e y3, né, que sejam linearmente independentes? Bom, eu teria que fatorar isso aqui, né? E fatorar isso aqui é equivalente a se encontrar com a equação característica, né? Então, para y2 de x é y3 de x, consideramos a equação característica a equação característica seria r ao quadrado menos r mais 1 igual a 0. Equação de segundo grau, podemos utilizar a fórmula de Bhaskara, r é igual a menos b seria mais 1, mais menos raiz quadrada de b ao quadrado, né? Vai dar menos 1 ao quadrado, menos 4ac, 4 vezes 1 vezes 1, dividido por 2a, 2 vezes 1. Né? Ou seja, vai ser 1 mais menos, quanto dá dentro desta raiz quadrada? Dá 1 menos 4. Isso dá raiz quadrada de menos 3 sobre 2. Né? Significa que vai aparecer aí um número imaginário. Significa que este é o caso em que as raízes da equação característica são complexas conjugadas. Né? Então, vejamos. Já temos o y de x, sim. Então, neste caso, então temos que r, vou colocar índice 2, índice 3, seria 1 mais menos i raiz de 3 sobre 2. Então, 1 meio mais menos i raiz de 3 meios. São as duas raízes daqui. Bom, e quando a gente se encontra com raízes complexas conjugadas, o resultado que a gente viu, né, um alfa mais menos i beta, né, a gente encontrou que as duas soluções, né, uma era exponencial de alfa x cosseno de beta x e a outra era exponencial de alfa x seno de beta x, né, onde r é igual a alfa mais menos i beta. Foi isso que a gente encontrou quando a gente resolveu essa DO linear de segunda ordem, onde as raízes da equação característica eram complexas conjugadas. Né? A solução era uma constante vezes esta primeira solução, mais outra constante vezes esta segunda solução. Né? Então, neste caso, né, o alfa vale 1 meio e o beta vale raiz de 3 meios. Portanto, o y2 seria exponencial de x sobre 2 vezes cosseno de raiz de 3 meios x. E a terceira solução seria exponencial de x sobre 2 vezes seno de raiz de 3 meios x. Então, é para colocar estas duas aqui, né? y2 de x igual a exponencial de x sobre 2 cosseno de raiz de 3 meios x. E o y3, uma fórmula similar com um seno.
Então, temos agora sim 3 soluções desta EDO. Que nos está faltando confirmar que elas sejam linearmente independentes. Então, na verdade, olhando para elas, a gente sabe sim que são linearmente independentes, porque estas duas, né, uma exponencial alfa x cosseno beta x e exponencial de alfa x com seno de beta x, a gente já sabia que estas duas são linearmente independentes, uma com a outra, porque apareciam como soluções linearmente independentes de uma EDO de segunda ordem. Então já sabíamos que esta parte estava zero. E agora, elas, se acrescentarmos a esse conjunto de duas eta exponencial de menos x, não tem como, né, uma combinação linear real destas duas funções vir a dar eta exponencial real daqui. Não tem como, né? Então, a priori, a gente, por inspeção, poderia suspeitar já com esse argumento que estas funções são linearmente independentes. Mas o critério que tira qualquer dúvida é calcular o Wronskiano mesmo. Então, o Wronskiano desta vez vai ser um pouco mais chato, né? Porque são 3 funções, onde tem as 3 funções, depois a primeira derivada das funções e depois a segunda derivada das funções. E quando tomar a primeira derivada destas duas funções que estão aqui, vai aparecer a regra de derivar de um produto. Então, vai aumentar o tamanho, vão ficar 2 termos. E depois tem que tomar a derivada de novo, né? Então, é uma conta chata, né? Mas eu vou dar aqui simplesmente a resposta de que se obtém que esse Wronskiano é diferente de zero para todo x. Não vou fazer esse cálculo, tá? Então, vou colocar simplesmente, pode-se comprovar que o Wronskiano dessas 3 funções, exponencial de menos x, exponencial de x meios, cosseno de raiz de 3 meios x, exponencial de x meios, seno de raiz de 3 meios x, tá? É diferente de zero para todo x da reta real. Nem sequer vou colocar aqui qual é a expressão. Então vou pedir que vocês acreditem nisso, né? Se a gente tiver feito essa parte, que é o que deixa claro em forma absoluta que essas funções são linearmente independentes, então aí a gente já teria 3 soluções da EDO que são linearmente independentes, portanto a solução geral da EDO seria y de x igual C1 vezes a primeira, exponencial de menos x, mais C2 vezes a segunda, exponencial de x meios vezes cosseno de raiz de 3 meios x, mais C3 vezes a terceira, exponencial de x meios vezes seno de raiz de 3 meios x. Essa seria a solução. Tá? Olha, só quero chamar a atenção, né? A gente já está vendo aqui que há um procedimento, uma forma de abordar isto. E no início da aula que vem, já vou dar a receita, como abordar a resolução de uma EDO linear homogênea de coeficientes constantes de ordem n. Aqui eu vi com o caso de EDOs de terceira ordem, né? Mas o que eu quero fazer notar deste terceiro exemplo, tá, é que vejamos como que, abrindo esta EDO que está aqui, né, abrindo, isto seria derivada de terceira ordem de y mais y igual a zero. Você vai colocar menos y, né? Este daqui. A gente resolveu essa EDO que está aqui.
olha, esta EDO, quando a gente olha para ela, não se vê uma EDO complicada. A EDO pelo menos se vê simples, né? Você vê uma terceira derivada e a função y e mais nada, né? Então, não é para nada óbvio, né, que vão aparecer na solução funções como estas que estão aqui, exponencial de x sobre 2 cosseno, exponencial de x sobre 2 seno. Esta função daqui é uma exponencial que pode ser uma exponencial mais simples, se vocês quiserem. Mas não é para nada óbvio, aqui não se vê em nenhum lugar algum se vê que haja um seno, um cosseno na EDO, mas na solução não apareceram. Mas isso é fruto da resolução da EDO. A gente não tinha como saber isso quando a gente olha externamente, quando a gente ainda não resolveu o exercício, né? É só uma observação que pode aparecer aqui funções complicadas, feias, né? Que sejam solução de uma EDO que em aparência se vê simples. Então, tal como eu falei, começo a próxima aula já apresentando como a estratégia para resolver esta EDO, à luz do que a gente viu aqui com a EDO de terceira ordem.